300 palavras por dia no meu projeto de ficção. Começando mais um diário de escrita aqui no canal. O óculos tá sujo, depois eu limpo ele. Há alguns dias eu reparei que o meu projeto de ficção está parado desde quando eu voltei das minhas férias. Se você não acompanha minha vida no Instagram, você não sabe, mas eu tive férias em abril, eu pedi demissão, eu cumpri aviso prévio, eu saí e já estou trabalhando em outros projetos, graças a Deus, né? Mas nessa loucura, nesse período aí que minha vida se movimentou de lugar, eu percebi que eu parei de trabalhar no meu projeto de ficção. E que eu precisava retomar esse projeto. Não quer dizer que eu parei de escrever. Inclusive, continuo ali com o clube de escrita, a gente tá trabalhando ensaios nesse bimestre, né? E continuo postando ali crônicas, escrevendo no meu diário diariamente, mas o meu projeto de ficção tinha dormido por um mês. E eu entendo que se eu paro de escrever durante muito tempo, as minhas ideias, elas podem sumir, eu posso perder o timing, eu posso perder a inspiração. E eu posso perder a minha história. E eu não quero que isso aconteça. Eu gosto de sempre me mover em desafios de escrita. Eu comecei escrevendo crônica, não ficção, e eu publiquei mais de 70 crônicas e ensaios, e eu pensei, poxa, eu quero desbloquear uma nova skin, né? Eu sempre gostei de ler ficção, então eu quero tentar escrever ficção. E por onde eu posso começar? Eu fui pesquisar os gêneros, e dentre esses gêneros eu encontrei o conto. E lendo este belo livro aqui, palavra por palavra, da queridíssima Anne Lamott, eu fui encontrando dicas dela, do que ela fez na carreira dela, e fui colocando em prática. Mas eu encontrei uma coisa valiosíssima, que eu não tinha encontrado ou entendido direito em nenhum outro lugar, que é a estrutura de um conto. Eu não vou ensinar aqui uma estrutura. Se você quer saber ali o que é que eu faço um vídeo só sobre contos, deixa aqui nos comentários. Quero saber sobre contos, que aí eu compartilho essa estrutura pra vocês e a gente troca uma ideia sobre isso, porque eu não quero desviar muito do assunto aqui. Encontrei essa estrutura, eu já tinha escrito sobre meu personagem há alguns anos atrás. Um colega meu disse que não conseguia dormir se não tivesse chovendo. Isso me deu um estalo e eu escrevi. E do nada, o personagem veio na minha cabeça, o nome dele é Carlos. E o Carlos veio na minha cabeça e, tipo, meio que uma sinopse veio na minha cabeça. O Carlos não consegue dormir sem chuva porque ele sente falta da Juliana, que é a companheira dele, que faleceu. E eles eram recém-casados. Fiquei com isso na cabeça, escrevi bastante sobre o Carlos, construí, uma persona, uma personalidade pra ele, hábitos, tudo o que ele tinha. Construí a vida dele, construí onde ele mora, mas eu não conseguia avançar na minha história. E aí, depois que eu encontrei a estrutura do conto no livro Palavra por Palavra, eu me propus a escrever. Eu escrevi o meu conto todinho aqui, à mão mesmo, por bastante dias. A primeira parte dele, né? A ideia é que esse meu primeiro livro de ficção seja uma coletânea de contos sobre um mesmo universo, mas não necessariamente sobre um único personagem. Então, depois desse dia que eu escrevi sobre ele, eu parei de escrever no meu projeto de ficção, passou um mês e eu percebi que eu precisava muito voltar a escrever nesse trabalho, porque eu quero terminar ele esse ano. Pelo menos a versão 1 finalizada eu preciso. E aí o que eu fiz? Bom, eu me propus um desafio, lendo também este belíssimo livro, que eu ainda falta 20 páginas para eu acabar e eu tô a conta gotas. Eu vi que a Anne Lamott disse, ela estava falando sobre como superar um bloqueio criativo. Em momentos assim, incentivo meus alunos a escreverem uma página sobre qualquer coisa. 300 palavras, de memórias, sonhos ou fluxo de consciência sobre como eles odeiam escrever. Seja um motivo específico só para evitar que seus dedos enferrujem, apenas para que tenham o compromisso de tentar escrever 300 páginas por dia. Então eu pensei, pô, se o mínimo para ela é 300 páginas por dia, eu vou me desafiar a escrever pelo menos 10 dias, 300 páginas por 300 palavras por dia. Páginas não, né? Loucura. 300 palavras por dia no meu projeto de ficção. Como vai ser, eu não faço a menor ideia, mas eu vou fazer isso e foi isso que eu fiz. Hoje nós estamos no dia 3. Eu fui anotando no meu bloquinho como é que tem sido os dias, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês cada um deles. Dia 1 e dia 2.
Bom, no primeiro dia a meta era escrever 300 palavras, e eu escrevi um pouco mais de 500 palavras. O primeiro dia foi tranquilo, eu tava cheia de ideias, tinha acabado de pensar no desafio e tinha acabado de fazer minha leitura do livro da Anne, então foi muito tranquilo, as ideias pipocaram na minha cabeça e foi muito gostoso perceber que eu ainda sabia escrever. No segundo dia, a meta era 300 palavras. Eu fiquei com medo de não conseguir, porque eu achei que a minha criatividade ia se esgotar no primeiro dia. Então, o que aconteceu é que eu comecei a escrever, e eu comecei a escrever um texto de uma memória. Por algum motivo, eu entendi que, como o tema é o luto, eu precisava revisitar o meu processo de luto na minha vida. Se você não sabe, meu pai foi assassinado quando eu tinha 8 anos, e eu não gosto de fazer disso um espetáculo, mas essa é uma memória muito marcante na minha vida, e eu acho que foi a partir desse momento que eu entendi que o luto e a vida, a existência, é um assunto que eu convivo durante mais tempo da minha vida, então é um assunto que eu domino pela minha experiência, e então faria sentido transformar isso em ficção, né? Então eu escrevi uma memória e depois eu parecia uma crônica, entende? E depois eu escrevi um pouquinho sobre o Carlos e eu transpassei parte dessa minha memória como se fosse uma memória dele. Então eu fiz o dia, eu escrevi sobre o dia que eu descobri que meu pai tinha morrido, e eu estava escrevendo sobre o dia que o Carlos descobriu que a Juliana morreu. E isso me impacta muito. Esse dia é um dia muito específico, porque é o momento que a gente entende que a vida acaba no meio da vida, a morte começa no meio da vida, que nascer e morrer são coisas cotidianas. Ninguém morre só depois de ter cumprido todos os checks. A gente morre enquanto a gente está cumprindo esses checks que a gente se autoimpõe. Então, quando a gente descobre a morte de alguém, é no meio da nossa vida, no meio da vida da pessoa. E isso me impacta muito, então eu queria fazer esse momento de descoberta. Porém, já tinha se passado 40 minutos e o tempo que eu tinha combinado com meu marido de ter disponível para escrita já estava se acabando. As meninas já estavam entrando na loucura da ausência da mãe. Então eu escrevi 875 palavras. Passei aí bastante. Só que aí eu continuei com um gancho ali para eu terminar hoje. E hoje, que é o terceiro dia, eu ainda não escrevi. Resolvi gravar aqui para não perder esse momento com vocês. Mas hoje é um dia desafiador. Hoje é sábado, dia de fazer despesa do mês no mercado. Eu vou ir levar minhas duas meninas pro meu marido pintar, né? Que ele é artista visual, então ele precisa, a gente combina assim, de cada um se ajudar. Ele me ajuda a escrever, eu ajudo ele a ter tempo pra pintar, e a gente vai se ajudando aí. Então, eu não sei como eu vou conseguir encaixar na rotina essas 300 palavras hoje, porque normalmente fazer despesa com duas crianças me drena bastante, mas eu vou atualizando vocês. Bom, consegui, depois do mercado, contra forças, e escrever hoje, no dia 3. A meta eram 300 palavras e foram 404. Acho que eu consegui desenvolver uma cena bem emocionante e evoluir aqui na escrita. Foi um pouco difícil de focar. Eu percebo que eu escrevo com muito mais facilidade quando eu escrevo de manhã. Depois que eu já vivi o dia, eu demoro um pouco mais para me focar, porque são muitas coisas acontecendo na casa, muitos pensamentos na minha cabeça, muitos afazeres e tudo mais. Então eu demorei um pouquinho para desenrolar, mas a partir do momento que destravou ali, foi. Foram 23 minutos cronometrados. Acho que os primeiros 5, 6 eu achei que eu não ia conseguir porque eu tava com dificuldade de focar. E depois deu tudo certo. Eu consegui desenvolver uma cena com bastante ação e terminar no que seria um começo de um próximo capítulo
que eu vou deixar para desenvolver amanhã. Eu ainda não sei se isso vai acabar virando romance ou se isso vai virar mesmo uma coletânea de contos. Acho que no final desse desafio eu vou olhar toda a matéria-prima que eu tenho e decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então é isso e eu vejo vocês amanhã, no dia 4. Vou registrar aqui esses 10 dias de desafio. Até mais! Ontem eu consegui escrever o dia 4. Foi razoavelmente tranquilo. Das 300 palavras que eu me propus, eu consegui escrever 448. E eu me dei conta de que o meu medo de colocar todas as minhas ideias de uma vez no papel e nunca mais ter nenhuma outra ideia é talvez uma sabotagem, não é real, né? A partir do ponto que a gente para pra pensar que a matéria-prima do que a gente faz, do que a gente escreve é a nossa vida, eu tô viva. Enquanto eu estiver viva, dificilmente eu vou ficar sem matéria-prima, então. Me deu muita tranquilidade e eu consegui desenvolver ali uma parte do clímax da história. Foi muito bom. E hoje, dia 5, eu já tava também mais tranquila, né? Com essa força de saber que eu não preciso ter medo de escrever, que eu não preciso ter medo de colocar as minhas ideias, minhas experiências, porque elas são baseadas em sentimentos reais e, como humanos, nós todos temos muita coisa em comum, então não é possível que nenhum ser humano na Terra vá se identificar com o meu trabalho, com a minha história. E das 300 palavras de hoje, eu acabei de conseguir escrever 468, né, que foram. E hoje foi muito bom, porque eu consegui trabalhar ali um pouquinho na parte do desfecho do conto, na parte final, e eu decidi que não vai ser um romance mesmo, vai ser um conto, ou talvez uma coletânea de contos. Hoje eu lutei com a vontade de organizar o material que eu já escrevi, de encaixar na história, de organizar a estrutura, mas eu venci, vou deixar para fazer isso depois do desafio da escrita, cujo objetivo, na verdade, é produzir o máximo de matéria-prima possível, para depois eu vir nesse trabalho de revisão e de organização da história. Se vocês quiserem que eu compartilhe também esse outro processo de organizar a história, das próximas etapas com vocês, deixa aqui nos comentários. Eu fiz um curso ano passado com a Babi Dewitt, que é uma escritora nacional, através da Seiva, então eu tenho aqui tudo mapeado dos próximos passos, o que precisa ser feito, e eu vou seguir, e seria muito interessante. Se vocês quisessem saber, eu compartilho aqui numa boa, é só me deixar saber se vocês têm interesse. Amanhã é metade do desafio, ainda tem muito chão, muita água pra correr debaixo dessa ponte. Até lá. Bom, vamos continuar aqui o nosso vlog de escrita do desafio. E hoje é o dia 6. Confesso que eu preciso falar hoje de 3 dias seguidos, porque eu não consegui voltar. Então hoje eu vou falar sobre como foi dia 6, dia 7 e dia 8. Bom, no dia 6 foi um dia super difícil. Acho que foi o mais difícil de todos pra mim. Porque a minha filhinha mais nova de 4 anos, Cecília, tava querendo muita atenção. Então eu tive que trabalhar na sala, né? E fazer o desafio na sala enquanto ela ficava com o pezinho. Eu acho que eu filmei, vou compartilhar com vocês. Então ela ficava ali com o pezinho no meu braço e querendo muita atenção. Isso não é um problema, né? É criança sendo criança, mas eu tive que usar um foco extra, assim, né? De atenção. E isso foi desafiador. Então eu escrevia e parecia que nunca passava de 100 palavras, porque eu não tava conseguindo focar. Foi uma luta interna mesmo de manter meu foco e me manter ali dentro da meta. Mas no fim deu tudo certo ali, das 300 palavras que eram a meta, eu cheguei a 325. Nesse dia eu senti muita vontade de roubar, igual a gente faz na academia, sabe? De falta só uma, não precisa, eu vou pra casa, vou pular aqui essa repetição hoje. Mas eu não quis fazer isso, então eu continuei. E que bom que eu acabei passando um pouquinho até da meta, né? Bom, no dia 7, eu percebi que eu tava querendo empurrar a escrita, sabe? Eu tava querendo postergar ela o máximo que eu podia pro fim do dia. Começou uma reforma aqui agora. Espero que eu consiga tirar o barulho de martelada. Então, eu percebi que eu tava
procrastinando e deixando essa tarefa mais pro final, alguma parte de mim não tava querendo encarar as coisas. E aí eu entendi que para eu continuar a história eu teria que continuar a investigação em mim mesma, né? Eu queria falar sobre como é que o Carlos continuou a vida dele depois da morte da Juliana. E para eu olhar para ele, tinha que olhar para como é que foi para mim, como é que eu continuei depois do luto, né? Como é que foi a minha vida depois da ausência do meu pai. Então, eu entendi que eu não tava querendo me olhar, me confrontar para seguir, mas eu fiz isso. Eu não tinha como não fazer isso. E eu escrevi pro Carlos, né? Conversando com ele e conversando com essa parte de mim que é o Carlos e combinando que a gente ia fazer isso, que a gente ia se olhar. Então eu meio que espelhei. Eu falei sobre a minha experiência na escrita e depois eu fui espelhando e criando a parte da ficção dessa experiência, pegando dos meus sentimentos e da minha experiência genuína. Foi um dia que foi gostoso, apesar da dificuldade de entender o motivo que eu tava tentando me sabotar. E das 300 eu escrevi 486 palavras. Deu muito certo, graças a Deus. E hoje, foi o dia 8, foi muito desafiador, porque eu entendi exatamente porque foi tão difícil pra mim escrever essa história. Primeiro, quando eu comecei essa história e entendi que o tema seria o luto, eu entendi que eu teria que encarar o luto que eu nunca encarei, que é o meu luto, né? A morte do meu pai, e a morte do meu avô, e a morte da minha avó, e a morte de tantas pessoas que já passaram pela minha vida. Eu entendi que eu não demorei demais pra escrever essa história. Eu demorei o tempo que eu tinha que demorar pra escrever a minha experiência no meu diário, junto com a minha vida, pra entrar em contato com os meus sentimentos que por muito tempo eu quis sufocar, até eu conseguir entender que o Carlos, ele é o reflexo da Sami enlutada. Ele não é o reflexo total, ele é um espelho que pega parte de quem eu já fui. E a Juliana, ela é a parte de quem eu já fui também, só que ela é a parte da Sami otimista, da Sami inocente. A Juliana simboliza a inocência que eu perdi no processo de luto. A Samira inocente criança que não tinha tido pai assassinada, que era otimista, que via o mundo muito feliz, é a Juliana. E essa história acaba sendo um reflexo da minha trajetória ali, que é o momento que eu perdi a inocência da infância e tive o pai assassinado. Então, esses dois personagens compõem uma dinâmica que já aconteceu dentro de mim. E eu não tinha essa clareza até fazer esse desafio. E, cara, como eu sou agradecida por ter feito esse desafio. E ainda nem acabou. Então, tendo essa clareza do papel dos dois, eu meio que melhorei meu relacionamento com eles, eu conheci mais os meus personagens de fato. E eu tô conseguindo escrever muito melhor agora, sabe? Com muito mais clareza. Eu praticamente tô nas últimas páginas, né, desse conto, que eu decidi que vai ser mesmo um conto de 7 a 10 páginas, provavelmente, um conto um pouquinho longo, não muito curto. Hoje, das 300 palavras que eu tinha que escrever, eu escrevi 555, tirando o que eu já escrevi no meu diário, né, sobre esse processo de entender o papel de cada um na minha cabeça, no meu psicológico, e como ter isso claro me ajuda. Eu sempre soube que os escritores de ficção usavam um pouco da vida, um pouco das experiências que ouviam e como material, né, para escrever, mas experienciar isso pela primeira vez é muito legal entender como é que isso faz sentido na minha cabeça e entender que quando eu consigo entender, não falei muito entender, eu consigo abraçar mais as duas pessoas que vivem nessa história, acolher elas e deixar que elas fluam, ao invés de tentar controlar elas enquanto eu conto a história. E ainda faltam 2 dias de desafio. E eu vou voltar aqui para contar para vocês, obviamente, tudo, finalizar essa história. Enfim, tô muito feliz de ter feito esse desafio. Compartilhei ali no Instagram. Tem um resuminho bem curto, nem se compara ao que eu tô compartilhando aqui. Mas a galera se animou a fazer também desafio de 10 dias de escrita, no mínimo 300 palavras. E estão usando, inventaram e estão usando a hashtag desafio da Samiberce. Eu vou deixar a hashtag em algum lugar por aqui ou na tela, porque eu não lembro com certeza, e tem mais gente escrevendo, e eu fico muito, muito feliz de botar as pessoas pra escrever, e vamos ver o que vai dar, onde vai dar. Tô muito animada com tudo isso.
Voltei hoje para falar sobre o dia 9 e o dia 10 do desafio de escrita. Você tá vendo esse vídeo agora que eu já terminei. Tô aqui no Dia das Mães, depois de ter almoçado fora com meu pijaminha, e é isso aí. Vou gravar mesmo assim. Eu comecei o dia 9 sem saber exatamente o que eu ia fazer, porque eu já sentia que eu tinha tudo que eu precisava da história. Mas eu queria manter os 10 dias de desafio dentro dessa mesma história. Então eu fui escrevendo, me comprometendo ali com a meta. Então eu escrevi uma das cenas finais e percebi que tinha dado apenas 100 palavras. Então eu usei algumas técnicas ali de escrita criativa, que é a técnica da expansão, que é assim, você lê o seu texto e onde você identificar que poderia ser mais descritivo, onde você poderia trabalhar melhor também, algum pensamento do personagem, enfim, onde você identificar que existe a possibilidade de expansão, você marca com asterisco e faz a expansão desse texto. Depois na revisão você vê se faz sentido manter ou não. Então eu fiz isso, inclusive é uma técnica de escrita criativa que você pode encontrar no meu playbook, o Writebook, que reúne técnicas básicas de escrita criativa. Eu vou deixar o link aqui na legenda. E aí eu escrevi, enriqueci o máximo que eu pude os detalhes, e aí quando eu fui contar, eu tinha conseguido chegar a 275 palavras. Quando eu cheguei nelas, eu pensei, eu vou tentar continuar expandindo esse texto, que eu já meio que mais que dobrei, ou eu encerro por aqui. E aí, pela primeira vez no desafio, eu decidi encerrar por ali naquele dia, porque eu entendo que eu já escrevi 800 palavras em um dia, 500 na maioria dos dias, quase 400 nos outros dias. Então eu me dei ali o direito de ter um crédito, né, e de poder escrever um pouco menos naquele dia, que eu já tava até no fim da história, né. Eu entendo que no começo eu tinha muito pra pôr pra fora, e depois eu já não tinha tanto assim, e foi aí que eu decidi pausar. Entendi também que não adianta tentar controlar o personagem, manipular. É esquisito, mas essas pessoas que vivem na nossa cabeça, sabe, em forma de personagem, eles têm o próprio fluir, eles têm o próprio desenrolar e a própria forma. A gente tem que estar mais consciente deles e se esforçar ao máximo para que eles sejam eles e contem a história que eles precisam contar através de nós, né? É um papo meio esquisito esse, mas tendo esse projeto de ficção, isso tá muito nítido pra mim, que eu não mando na história, eu sou um receptáculo da história e eu conto ela pro mundo, sabe? No dia 10, eu confesso que eu comecei o dia 10 sem saber muito o que fazer também, né? Afinal, no dia 9 eu já tinha me desdobrado. Foi aí que eu pensei que eu poderia reescrever o começo, ou escrever um começo diferente para depois juntar com o começo que eu já escrevi antes desse desafio, porque agora eu conheço mais os personagens, eu já convivi mais com eles, então talvez fizesse sentido escrever melhor o começo agora que eu já fiz o fim. E aí eu reescrevi o começo e foi muito legal. Eu não vejo a hora de comparar, né? Porque acabou o desafio, mas não acabou meu projeto de ficção. Se você quer que eu continue compartilhando, né, quais serão os próximos passos desse projeto, deixa aqui nos comentários. Quero saber, sabe? Quero acompanhar. E aí eu vou compartilhando aqui com vocês tudo até a publicação. Então eu fiquei muito feliz com esse começo refinado e das 300 palavras que eram a meta, eu cheguei nas 335 palavras, então bati a meta neste dia também. Calculando assim o que eu fiz, o que eu não fiz, só teve um dia que eu não bati a meta, mas no total vou ver aqui quantas palavras deram pra vocês. Eu escrevi no total, só nesse desafio, durante esses 10 dias, 5.189 palavras, sem contar aqui o resto do conto, né, o que eu comecei a escrever, nem passei ainda pra lá. Tá tudo aqui nesse diário, com páginas e mais páginas escritas que eu vou precisar digitar pra conseguir organizar essa história. E eu quero muito que vocês queiram, porque eu tô doida pra compartilhar a próxima etapa com vocês. Quais são as eras das princesas da Disney? Tem a Era de Ouro e a Era da Renascença. E aí explica pra eles o que acontecia em cada era, nas princesas.